Fala pessoal, muito bom dia, estamos aqui com mais um Sindus Talk, hoje começando a nossa 4ª temporada, falando um pouco dos setores de uma construtora. E hoje como tema, falando sobre sala técnica, o setor de engenharia de uma construtora. Para muitos o setor mais importante, para outros o setor fundamental para a operação da construtora. Então eu trouxe aqui 3 convidados da mesma empresa, da Edibra, Cristiano, Bárbara e Andréia. Eu vou pedir para cada um se apresentar para vocês saberem com quem vocês estão falando e com quem a gente vai conversar hoje. Cristiano, muito obrigado por ter aceitado o convite em nome da Edibra, acredito, as meninas também. É um episódio um pouco diferente do que a gente está acostumado, com vários convidados. Eu fico muito feliz de ter a casa cheia hoje. Cristiano, muito obrigado por ter aceitado o convite. Te desejo boas-vindas e que seja um episódio fantástico. Se você pudesse introduzir para o pessoal entender quem é o Cristiano, para vocês entenderem com quem a gente vai conversar hoje, e depois as meninas na sequência, a Bárbara e a André, também poderem se apresentar. Cristiano, bom dia. Bom dia, agradeço também o convite, né? Em nome da Edibra. O tema é de relevância para o mercado, né? Para a construção civil, porque às vezes a sala técnica é meio que deixado para o lado, né? Às vezes você se preocupa só com a obra, né? A obra que é o foco. Mas falando um pouco do Cristiano, eu me formei na UFC em 96, estou há 26 anos na Edibra. Entrei na Edibra com 23 anos. É até uma característica da Edibra a formação de pessoas. É tanto que depois vão se apresentar. A Bárbara e a André, elas eram estagiárias da Edibra. Então, inclusive hoje, você, né? Hoje eu estou como superintendente da Edibra, superintendente técnico. E as meninas agora se apresentem. Bom dia, eu sou a Bárbara. Agradeço também o convite, agradeço também ao Cristiano por ter convidado a gente a participar. Eu me formei em Engenharia Civil na Unifal em 2017. Fiz MBA em Gerenciamento de Obras aplicado a novas tecnologias, que também agrega muito, né, na minha função hoje. Entrei na Edibra em 2014 como estagiária, passei por obras e hoje estou na área de planejamento. Maravilha. Bom dia, eu sou a Andréia. Antes de tudo, eu fui técnica em edificações, continuo sendo, né? Me formei no FCE em 2010 e hoje eu sou engenheira civil, me formei em 2020. Eu entrei na Edibra com 20 anos, em 2010, e de lá para cá foi muito aprendizado, né? Porque na Edibra eu passei por obra, depois sala técnica, voltei para obra de novo, né? Então, assim, um aprendizado muito grande lá. E hoje eu também faço pós, no mesmo ramo que a Bárbara fez, né? MBA em Obras e Novas Tecnologias. Estou aí no primeiro semestre. Maravilha. Então, pessoal, vocês já entenderam com quem a gente vai conversar hoje. E para quem tá ligado nos episódios da gente, no último episódio a gente abriu para um sorteio, tá? Do livro Você, Família, Negócios e Sócios, uma relação desafiadora, da Vanusa Ferraz e do Cícero Rocha. Hoje, pessoal, é o resultado do sorteio, então quem participou do sorteio vai receber o contato da equipe para a gente estar mandando para sua casa esse livro aqui. Acredito que até o final do dia o pessoal vai estar entrando em contato com você que foi o vencedor para estar recebendo o livro. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Eu acredito que a gente já comece com o conteúdo. Na construtora, o papel fundamental da sala técnica para um projeto de construção civil, como que ela contribui para o sucesso do planejamento? Eu sei que isso para quem está ouvindo a gente, isso é uma pergunta óbvia. Mas, Cristiano, se tu puder contar aí assim, o quão importante é a sala técnica para uma obra? A sala técnica na obra, ela tanto pode ser a vilã, como pode ser a salvaguarda, né? Então, muitas vezes você está na obra e alguns problemas que acontecem, você sempre procura culpar a sala técnica. Mas, normalmente, você tendo uma boa estrutura de sala técnica, você evita muitos problemas na obra. Porque a sala técnica é onde você tem que construir a obra antes dela acontecer. Então, onde você tira todos os comentários, onde você começa pelos projetos, né? Análise de projeto, compatibilização de projetos. Depois você vê a parte de orçamento, depois a parte de planejamento. Então, você modela a obra todinha para depois ela acontecer. E se você fizer uma excelente modelagem, os erros vão diminuir bastante durante a execução da obra. Eu procuro, a minha equipe de sala técnica, sempre ter passado pelas dificuldades da obra. Então, todos que estão na sala técnica, primeiro iniciaram na obra, para ter a questão da vivência, da gestão,
para ter a questão da experiência de visualizar os projetos em campo, para ter as dificuldades, para quando ele estiver na sala técnica, ele diminuir essas dificuldades que serão encontradas durante a obra. Então, esse é um ponto fundamental, é ter passado antes pela obra, antes de ir para a sala técnica. As meninas podem falar da experiência delas, o que aconteceu quando elas estavam em obra e quando estão no escritório, que sempre tem um conflito assim, né? Obra e escritório. Sempre teve... Hoje nós somos muito unidos porque todo mundo já foi de obra, já foi de escritório, já voltou para a obra. Então a gente é um grupo muito unido, mas tem construtora que às vezes partem esses dois setores e realmente tem uma divergência, né? Ou então vislumbrar pessoas específicas de sala técnica que sempre foram de sala. Não, esse cara ele é incrível na sala técnica, ele passou 20 anos na sala técnica e o cara às vezes nunca pisou numa obra. Exato. Então acho que essa vivência é bastante importante. Bárbara, conta aí pra gente algo que você viu na obra que deu problema, que quando você chegou no escritório falou assim, não, calma, isso aqui eu vou mudar porque eu já sei que isso deu problema uma vez. Pra mim é muito assim o que o Cristiano falou, né? Hoje a gente, escritório e obra é muito parceiro, né? Assim, não é planejamento acontece ali no início da obra e pronto, morreu. Não, todo dia eu estou entrando em contato com o engenheiro, com os técnicos da obra e tudo mais, para a gente colocar em ordem, de fato, o planejamento que foi feito ali desde o início e a gente vai, no decorrer do dia a dia, né, das ocorrências que vão acontecendo, a gente vai replanejando, né? Então, assim, quando eu estagiava e também estava como auxiliar técnica na época de obra, né? Se quiser falar a obra, não tem problema não, tá? Oi? Se quiser falar o nome da obra, não tem problema. Mas é porque foram várias, né? Então, então quando eu estava na obra, né? Eu sentia muita dificuldade de não ter um planejamento ali muito claro para a gente. A gente tinha uma terceirizada que prestava para a gente assessoria de planejamento. Era muito boa, é muito boa, mas como o Cristiano sempre quis colocar o planejamento para a Idibra, né, tomar de conta, eu, como supervisora hoje, né, eu vejo como que facilitou bastante assim, para a obra, né? Porque a gente tem na nossa mão todo o planejamento e aí fica mais fácil, né, mais palpável. É uma realidade, né, que a gente toma de conta de verdade. Fica mais dinâmico o processo. Exatamente. Maravilha. E André, conta aí, 13 anos de casa, com certeza tu já viu bastante coisa. Quando eu entrei na Idibra, né, como estagiária, eu ficava rodando na obra. E aí a Idibra tem isso de ver acontecer na obra o que foi planejado. A gente nunca se desprende disso, né? Então, assim, a gente sempre tem a cultura de ter a apropriação dos consumos, né? A gente faz uma composição de custo para colocar no orçamento, mas a gente não abandona ela, né? Uhum. A gente fica sempre em contato com a obra para ver como é que tá. A gente tem, né, a questão, a gente chama de kit, né? De pavimento. A gente prevê aquele material ali de alvenaria para o primeiro pavimento tipo. Então, a gente acompanha ali para ver se vai acontecer conforme o que foi planejado. E aí, os ajustes já são feitos nessa hora. Então, assim, quando eu andava na obra, tinha isso, né, de questão... Eu via o pessoal fazendo, mas eu ainda era estagiário, ainda não entendia muito bem para que era. Então, quando eu cheguei no escritório, eu vi a importância disso, de você ver acontecer na obra e levar e retroalimentar o escritório, né, a sala técnica com essas informações, que são, assim, fundamentais. Então, a gente tem essa cultura, né, a gente tem um sistema que ele é modificado para a gente, né, o da TOTOS. E aí a obra só pede o material para a obra do que já está planejado. Então, qualquer mudança, a gente fica sempre alinhado e conversando. Então, assim, é muito, muito bom essa parte. O nosso controle é bem perto, assim, da obra. Legal. Com relação ao kit, a gente tem a customização, né, do sistema TOTOS, que poucas construtoras trabalham com esse sistema, né? A gente compra para o almoxarifado central. E a obra só solicita do almoxarifado central. A gente não tem a cultura de solicitação da obra para compra. Uhum. Solicitação para compra só da sala técnica. Da sala técnica que sai para os suprimentos, que também está na sala técnica envolvido com a gente. Mas o engenheiro da obra ele não solicita material para aquisição. Então já está tudo planejado, já está no sistema. Quando ele for executar a tarefa X, ele vai lá, abre o sistema e está lá, tudo que necessita para aquela tarefa. A preocupação dele que vai ter tá o estoque em casa, ele vai solicitar um almoxarifado central para vir. Comprado já está na data planejada pelo setor de planejamento. Maravilha. Então, é quase que
uma linha de produção Toyota, né? Aquela coisa de on demand. Eu preciso daquele material, aquele material vai estar disponível para mim quase que de imediato, é só o tempo de levar, de logística. Uma coisa que a Andrea falou, que é muito importante, que no episódio da próxima semana a gente vai comentar muito sobre isso, da questão da retroalimentação da obra para o setor de sala técnica. O quão importante é isso e fundamental principalmente para novos projetos. Se você vai começar um novo projeto e você tem esses dados muito bem alinhados, o teu orçamento ele sai mais redondo. Tua margem pode aumentar. Aquelas sobras que o pessoal faz margem, não, tu colocar uma margem aqui de 10%. Cara, 10% é muito. 10% é muita coisa. Então essa margem a gente conseguindo diminuir, só vai diminuir se tiver informação. E o interessante é que normalmente numa obra sobra material, né? A nossa obra não sobra material, porque o material que sobra, ele vai para o nosso almoxarifado central, ele retroalimenta o estoque e é utilizado por outras obras. Porque ele é faturado a partir do momento, ele só entra no centro de custo da obra a partir do momento que ele é faturado. Quando ele volta para o estoque, ele é faturado dando entrada novamente. Então é como se o estoque comprasse novamente aquele material. E o custo da obra, se sair um material, o custo da obra ele volta ao que era antes. Interessante, entendeu? Bem bacana. E a gente está caminhando para quase que essa modulação de apartamentos, né? Os apartamentos eles estão variando, mas aqueles insumos eles estão permanecendo, né? Cuba, bancada, registro, tudo isso vai ficar no estoque central e pode ser aproveitado em outras obras. Essas coisas não têm validade, ela tem garantia, mas não tem a validade dele. Eu acho isso muito interessante. E qual é o principal desafio enfrentado pelos engenheiros e técnicos durante o desenvolvimento do projeto? Seriam essas ausências de informação ou o desconhecimento do projeto? Não, acredito que hoje a questão do projeto está bem disseminada hoje com o BIM. A gente tem trabalhado já colocar a forma que a gente executa, né? Porque não adianta você fazer um BIM de um projetista que trabalha para a construtora A, diferente da B. A forma de execução da IDIBRA é diferente da... São muito similares, mas tem alguma particularidade, tem. Então, a questão dos consumos, como a gente usa argamassa projetada, então é muito diferente. A gente usa argamassa de projeção de contrapiso, também é muito diferente. Andame fachadeiro, as nossas produtividades são diferentes, os materiais são consumidos de forma diferente, o desperdício é diferente. Então, a gente não pode pegar uma composição, contratar uma empresa e trazer a composição é da IDIBRA, e é da IDIBRA sim, da IDIBRA hoje. Porque amanhã pode ser diferente. Porque a gente sempre está procurando melhorar, sempre está procurando otimizar. E a questão dos problemas, dos desafios, acho que o desafio maior hoje está aqui com a Bárbara, que é manter o cronograma por causa da dificuldade de mão de obra. Nós estamos até passando por esse problema, né, agora. Isso é um desafio muito grande que a gente está sentindo na pele. Está sentindo na pele, quer dizer... Recursos materiais, na época da pandemia, a gente sofreu um pouquinho também, mas hoje que já está equalizado, né? Mas hoje é com a mão de obra. Realmente o desafio maior é com a mão de obra. Aí a Bárbara está procurando as alternativas, que a gente nunca gostou de terceirizar, mas é procurando terceirizar algumas etapas aí para poder não terceirizar 100%. Equipe nossa e uma parte terceirizada para somar os esforços, tentar o objetivo que atingiu o cronograma em dia. E... novos equipamentos, novos métodos, métodos construtivos. Vocês inovaram bastante no Green Garden. Já estamos pensando em banheiro pronto, né? Hoje a nossa mão de obra, o nosso metro quadrado de um banheiro é bem diferente do metro quadrado de um quarto, de uma sala, né? E o tempo de desperdício de mão de obra é bem maior, né? Por metro quadrado, se a gente levar isso em consideração. Exatamente. Fala um pouco da fachada lá do Green Garden, que é uma forma de acelerar o processo, reduzir pessoal... E aí você vai ali convergindo para essa solução, talvez, do problema de mão de obra. Porque quando a gente trabalha com steel frame, né, a gente já vai fazendo as paredes internas e já vai preparando a fachada. Então você não tem mais que rebocar, você não tem que chapiscar, você não tem N etapas, apesar do que a gente reveste ainda de cerâmica, né, a parte da fachada. Mas é uma etapa que você vence rápido. É tanto que o steel frame lá nós iniciamos até com certo atraso, mas isso é comum.
Já eles já estão Hoje a gente já está adiantado. Já está adiantado. Né? Quando ele começa no ritmo, ele vai embora. Adiantado, eu diria, nesse projeto, porque no próximo você já vai ajustar o cronograma e falar assim, não, ele não está adiantado, ele está no prazo dele normal. Mas assim, o atraso, ele se deu por conta de, acho que entrega de material, se eu não me engano. Então a gente começou atrasado, impactou nossas tarefas seguintes, mas a gente conseguiu tirar o atraso, colocando mais mão de obra, né? Entendi. Extra, trabalhando aos sábados, aumentando a produtividade, Entendi. né? A gente também tem o costume na obra de passar para os operários quanto que eles vão receber no final do mês, né? E aí isso estimula a produtividade deles. Ela tem uma reunião toda sexta-feira. Semanalmente. Tanto a Andréa vai para a obra, como a Bárbara vão para a obra, e todos os encarregados, engenheiro, inclusive eu participo também, do alinhamento do cronograma da obra. Ela faz uma medição em loco, checando todos os itens, e a gente senta com a equipe e vê qual o ponto de atenção que a gente tem que ter para a gente corrigir durante a semana. Ninguém espera um relatório de um mês. Por isso que essa questão da gente ter o domínio e o planejamento dentro de casa facilita. Porque se fosse uma empresa, a empresa vai emitir um relatório no mês, um mês morreu, já passou. Então a gente tem, às vezes, semanal, às vezes... Antes de terminar uma semana, a gente já tem algum ponto que a gente tem de atenção, né? E às vezes já sai dessa reunião com um plano de ação, né, Bárbara? A gente já vê todos os pontos de ação e já vai trabalhando em cima. Na segunda-feira o pessoal já começa... Muita coisa a gente resolve na própria sexta, né? Liga pro compras, como é que tá a previsão desse material e já vai tentando replanejar, né? Conforme a informação que a gente pega. Então, isso é muito bom, porque apesar de ocorrer um atraso aqui e outro acolá, a gente consegue ir atrás do cronograma já, junto com o engenheiro, vendo uma solução rápida, né? Tem que solucionar aquilo ali, independente porque a gente de qualquer tenta coisa. sempre não estar replanejando direto, né? Porque se a gente está replanejando os atrasos... Aí você normaliza o atraso. Exato. Ir atrás do prejuízo. A gente vai atrás. Massa. Fora a curva de aprendizado, quando você coloca um novo sistema construtivo, uma nova tecnologia, eu acredito que foi a primeira vez que vocês fizeram isso na fachada, né? Não, a gente já vem fazendo, só que com esse tipo de material, que foi o Glass Rock, foi a primeira vez. Mas foi uma surpresa positiva, porque a gente usava antes a placa cimentícia, que a produtividade era inferior, né? Que era uma placa super dura, tinha que cortar com um disco, né? Agora nós estamos acelerados, né? Nós passamos do ponteiro, aí tem que voltar. Não, eu diria assim, na outra obra, isso já vai ser um redimensionamento da execução daquilo, e aí vocês talvez vão conseguir ver de fato os ganhos que o produto que essa mudança proporcionou para o teu produto final. Porque hoje, beleza, ele está mais rápido, só que todo o teu entorno continua na mesma velocidade. E aí talvez vocês vão mudar isso para se adaptar a nesse novo ritmo de fachada de vocês. Muito bacana. Hoje em dia, quando a gente está falando de mão de obra, a gente tem uma dificuldade com pedreiros de acabamento, né, de porcelanato e tudo. E os nossos novos empreendimentos, a gente já está pensando em alguma coisa com mais produtividade, seria o piso laminado, né? A gente já está procurando novas técnicas para poder agilizar e dar mais velocidade. O que o pessoal de modelagem tem falado muito é da questão de tamanhos padrões para tudo. Evitar canto, evitar peça cortada, tipo, no empreendimento o banheiro tem 2 metros quadrados. Então eu vou colocar aqui 4 peças de 1 metro por 1 metro. Não tem um corte, na teoria. O meu quarto, sei lá, ele tem 10 metros quadrados. Eu vou botar 10 peças de 1 metro por 1 metro. Ou então 40 peças de 50 por 50. Os nossos fornecedores não ajudam, porque a gente fez a primeira torre, Green Garden, a Torre Sun. A gente fez um empreendimento com as peças da área comum, 61,2 em alguns ambientes, né? Interno de banheiro. Eita. A outra veio 60. Era 62,5, depois foi para 60. Ele mudou. O mesmo fornecedor, a mesma cor. De um prédio para o outro já tem que ter 2 reservas técnicas. Aí já muda a paginação, aí já muda o consumo, muda tudo, né? Quer dizer, a gente deveria, nós, sidos com jovens, sidos com... Tentar Ceará, com o Brasil, falar com esses fornecedores para tentar padronizar essa linha. Padrão de tamanho, né? Porque no empreendimento que eu entreguei faseado, primeira etapa, na segunda etapa já tem medidas diferentes com o mesmo fornecedor, com a mesma cor. É complicado. Isso aí dificulta bastante a vida da Bárbara e da André na hora de planejar e falar assim, galera, tá atrasando. Não, é porque esse produto veio diferente, e visto veio diferente, e aí volta tudo. Bacana. Assim, né? Não tanto, mas...
No começo a gente falou sobre essa questão da retroalimentação. E aí, como é que a colaboração e a comunicação entre os diferentes profissionais da sala técnica impactam na eficiência e na qualidade do projeto da construção civil? Né? A gente sabe que todos são engenheiros civis ou tem algum engenheiro de produção? Não, todos civis. Todos civis, né? A André que tem um histórico de técnico, correto? Sou técnica em edificações. Maravilha. Também. E como é que essa comunicação dos profissionais, tanto dentro da sala técnica e fora dela, naquela retroalimentação de dados, como é que ela funciona hoje? A Idibra ela tem uma característica de não trabalhar muito verticalizada, ela trabalha horizontal. Então a gente não tem, quer dizer, chefia é só no papel, que todo mundo se comunica de igual para igual. Então as dificuldades, alguém tem problema, não precisa passar pelo Cristiano para chegar em André, chegar em Safira e chegar no Igor, engenheiro da obra. Então todo mundo se comunica, se resolve. Então a gente tem um grupo de WhatsApp, todo mundo se comunica numa boa, ninguém tem medo, o Cristiano está lá, não vamos falar isso, não. Todo mundo fala normalmente. A importância da comunicação, A comunicação, ela flui e principalmente que a gente nunca vai atrás de culpados. Tem um problema. Solução. Eu não culpo nenhum dos meus colaboradores. Tem um problema, eu foco no problema. Vamos resolver o problema. Quem ocasionou não é a questão para se solucionar. Normalmente, quando você foca na quem causou o problema, aí você não consegue solução, aí você consegue uma equipe desmotivada, uma equipe sem colaboração. Elas veem aí que meu foco é resolver o problema. E o problema ele sempre vai aparecer, né? Isso reflete na obra também, como na obra com o escritório. A gente tem, assim, uma equipe muito unida, né? Então, assim, quando acontece algum problema, a obra não vai tentar esconder para, né? Realmente já é passado, a gente tem grupos de WhatsApp aí de as-built de projeto, de tudo, né? Então, assim, já é passado pra gente resolver. Não tem essa guerra, né? De escritório com obra. Realmente foco na resolução. Legal. Isso é importante porque vocês têm uma equipe muito alinhada. Tá todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Numa construtora tem que ser dessa forma. Principalmente os outros setores que não são ali da obra, assim, de fato. Eu digo que sala técnica e obra, elas têm que andar junto meio que assim, obrigado, não tem pra onde correr, os dois vão ter que estar ali. Mas a gente também tem a RH, tem a parte do financeiro, tem os suprimentos, que eles também teriam, assim, nas construtoras eles deveriam ser mais... Com certeza. Entrelaçados do que hoje normalmente a gente encontra. Às vezes a gente escuta isso e vixe, foi o pessoal da obra. Foi o pessoal do... foi o pessoal da obra, foi o pessoal do compras, o pessoal da RH. Então, assim, sempre tem algum pessoal ali envolvido. Esse não foi a empresa. Você tem que levar que foi, não. Se tem um problema na obra, é como se fosse um problema, é da empresa, não é da obra. Exato. É da empresa, todo mundo tem que estar atrás de uma solução. E às vezes quando a gente vai olhar, assim, pro problema em si, a gente vai ver a origem, às vezes a origem saiu da gente. Sim. Porque foi uma coisinha lá do planejamento, lá da ideia, da concepção do projeto. Vixe, cara, isso aqui foi a gente. Quando então a obra, analisar, o erro foi quase que uma consequência de um erro anterior. Então, quando você foca na solução, você soluciona aquilo e já... Eu brinco lá no escritório que solução e resolver é diferente. Né? Resolver, você resolve ali, pá, beleza, mas ele vai acontecer de novo. E a solução, ela... termina aquele problema e ele não vai repetir. Né? Aqui é muito técnico, mas a gente tem que falar também de uma pessoa aqui que é o cliente. Estou pensando nisso. Não, o foco é o produto final. Hoje em dia o cliente ele tem influenciado tanto na obra como na sala técnica, como todos os setores da empresa. Porque às vezes você tem alguma coisa importante a agregar num produto e está planejado dessa forma, está orçado dessa forma, está tudo. Mas o meu cliente precisa daquilo. Então a gente tem que ter agilidade, contornar esse custo, contornar o planejamento para atender nosso cliente. Legal. Então a gente tem um agravante que antigamente não, faz assim, faz com qualidade, mas além disso tudo tem a variável cliente, que eu acho que hoje é fundamental para uma empresa se destacar no mercado, é foco no cliente. Não é nem foco em executar conforme o projeto, é executar conforme meu cliente deseja receber o produto. Bacana. Não é atender a expectativa dele, é superar as expectativas dele. Então hoje o foco da Idibra, o Magela lá na superintendência comercial, a gente está com esse foco muito pesado no cliente. A Idibra também tem a parte industrial, né? Para quem não sabe, elas ainda estão juntas ou são totalmente independentes? A gente fez mais obras industriais, hoje agora está bem menos, né? Com Dias Branco a gente tinha participado de algumas obras, até eu trabalhei na escola de gastronomia, que e no batalhão de choque da polícia. batalhão de choque que foi feito para eles também.
gente trabalhou em outras obras aí, eu, Magela, a gente fez também uma estação de tratamento de esgoto, né? Na fábrica também do grupo. Isso só agrega, né, para vocês, porque tem muitas coisas do setor industrial que não é aplicado no setor imobiliário por desconhecimento mesmo. Porque normalmente essa galera é uma galera, digamos assim, são mercados diferentes, óbvio. E aí acaba que tem empresas diferentes que às vezes nunca vão se comunicar, porque por que eu vou falar com o imobiliário se o meu produto é completamente diferente? Só que existem muitas coisas que convergem ali. Uma estação de tratamento, por exemplo, com certeza foi um case que no empreendimento, um dia que vocês forem fazer, poxa, a gente já sabe como é que faz, já sabe o que é, não tem... E aí só vai lá e executa. E na sala técnica, quais são as ferramentas? Você falou da TOTVS, mas tem outras ferramentas e as tecnologias que vocês utilizam que facilitam principalmente para o pessoal de obra? Tem. Esse ano a gente teve no planejamento estratégico, nós colocamos acho que 4 ferramentas para utilizar, não foi, Bárbara? Foi. E nós já implementamos todas elas. Vou deixar até a Bárbara se pronunciar aí, que foi ela. Nosso projeto era o projeto Obra Digital. Então hoje a gente tem muitas ferramentas implantadas. A gente trabalha com Prevision em uma obra que é o Green Garden, que é de planejamento, né, e controle. A gente trabalha com Agile na obra do Ivens Monumental. Além dessas ferramentas, a gente trabalha com o ConstruCode, o ConstrucTeam, o ConstruFlow e o Mobus. Então vocês pegaram ali todo aquele... Tudo. O quadradinho, o pacote ali do André, que tem aquelas 4 startups. Isso. Massa, legal isso aí. Aí o ConstruCode é a ferramenta de gerenciamento de projetos. codes, né? Para a obra facilita demais. A gente tem os projetos ali disponíveis no pavimento. Tem o ConstrucTeam, que a gente consegue visualizar a obra em 360 graus, né? Então, se a dona Regina, dona da empresa, quiser visualizar a obra, ela consegue visualizar a obra. Aquele da câmerazinha? E como é feito toda sexta-feira esse monitoramento com a câmera 360, você roda o prédio todinho atualizado na sexta. E ela atualiza o cronograma. Então, se você abrir o Prevision e ver lá, o porcelanato está feito no 7º pavimento, no apartamento X, você abre aqui o ConstrucTeam e visualiza se aquele apartamento está feito. E é muito rápido, muito simples dinâmico, também, né? Você vai andando e clicando. Dinâmico, legal. Então você tem como monitorar uma obra à distância, então você não precisa estar lá. Sim. Então, você checa o planejamento, checa com as imagens. E isso para a expansão de construtora é fundamental, né? Com relação ao orçamento também, só que o orçamento a gente atualiza não toda semana, uma vez no mês, né? Porque é fechamento contábil, fechamento tudo. Aí tanto a linha o que está feito no Prevision e no Agile, com a contabilidade, como o nosso orçamento, né? Então, nosso orçamento, a gente fica monitorando diariamente. Mensalmente, mas a gente vai acompanhando semanalmente pelo andamento, né? Pelo valor agregado. Então, ele faz esse fechamento uma vez por mês, mas o acompanhamento é quase que diário. Exatamente. Tanto se a gente mudar, um dia desse a gente mudou um preço de uma bucha, não foi? Foi. A bucha estava com o preço errado, só o orçamento diminuiu 100 e tantos mil. Olha aí, economia boa. Ela tinha que estar R$10 a bucha, isso é 10 centavos. Então, coisa boa, né? Assim, uma economia. Foi um erro, digamos que... Não vou dizer um erro, foi um ajuste. Um ajuste que acabou tendo um lado bastante positivo, né? Porque na realidade o preço era do milheiro, né? Então, porque como a gente utiliza o sistema, e aí ele vem com informações do setor de compras, de últimas compras, e quando a gente faz uma obra, a gente puxa os preços, né? Entendi. E aí tem que fazer essa conferência, né? E aí essa bucha aí passou. Essa bucha virou um bucho que foi resolvido logo, né? E quando eu vou aprovar o pedido, eu vejo uma bucha R$10, essa bucha sai de ouro. Mas aí, no caso, era um pacote com várias dentro que custava R$10. Eram buchas, né? Legal. E hoje a gente entregou a primeira fase do Green Garden, a Torre Sun. A gente entregou em setembro do ano passado. A previsão da Torre Wind. Novembro agora desse ano. Novembro de 2000. E o Ivens Monumental, que é uma parceria da Idibra com a Diagonal, bacana. O Ivens Monumental, nós estamos na parede diafragma. A ideia é terminar agora em outubro, já iniciar a escavação e os tirantes, né? Quando foi em fevereiro, iniciar o radier. Isso é uma obra bem desafiadora. Desafiadora e interessante. Legal. E essa parceria que vocês fizeram com a Diagonal, acredito que tenha agregado bastante, também pelo know-how deles de edifícios altos. E
E a questão é que eles tinham muita expertise com condomínio fechado, né? E Verdade. A gente fez sempre Tudo incorporação, né? Então, essa questão da tratativa com o cliente, eles têm um know-how bem na frente da gente, comunicação com o cliente e tudo. Então, a gente veio somar os esforços e tá tendo sucesso e vai ser sucesso. Eu acredito que o projeto veio na hora certa, né? Porque era um projeto, era uma ideia já de muitos anos e que, por fatos do destino, aconteceu agora e não diria que não tem um momento mais perfeito do que fazer esse empreendimento agora. E nessa mudança de parede de diafragma, que eu acredito que seja a primeira vez que vocês estejam executando, o que é que já tirou de aprendizado já nessa obra? Principalmente para a Bárbara, acho que a Andréa, não sei se ela vai... Tu fica mais na parte de... Eu fico no orçamento. Do orçamento, né? E aí a gente fica nesse acompanhamento, né, de material. E como a obra está muito no começo, o orçamento está em construção. Então a gente vai andando junto com o engenheiro da obra, já fazendo os ajustes e vendo como está acontecendo. Isso talvez é uma dificuldade para superintendência, assim. A obra começou, o orçamento ele ainda não está, digamos assim, 100% batido. É uma desvantagem do nosso setor quando a gente vai ver outros setores onde, para fazer um carro, o projeto já está todo pronto, já não tem mais nada para colocar, já está tudo ali. Porque o nosso produto ele é um produto que demora, sei lá, 6 anos para sair. Porque também teve a questão da escolha da solução, né? A gente já tinha até um orçamento que era no outro sistema. Então a gente migrou, não era parede de diafragma, né? Entendi. Era secante. Aí, quando a gente mudou, a gente teve que readaptar o orçamento. E a vantagem é que a empresa que está executando lá, a Geosonda, a gente fez um preço fechado e a gente está monitorando o preço e está dentro da expectativa, sem aditivos, sem nada. Então, é uma novidade para a gente a execução de parede de diafragma, mas me surpreendeu positivamente porque a forma de execução, nós não estamos tendo problemas, nós estamos furando paredes com 16,5 metros, não estamos tendo obstáculo. Então, o desenvolvimento está muito bom. Não tem problema, a gente está fora da época de chuva. Verdade. Está tudo fluindo, graças a Deus, dentro do planejamento, dentro do planejado. Tanto de tempo como de... Isso é uma coisa que, de um tempo para cá, as construtoras elas têm se adaptado à questão das chuvas. O pessoal deixava para começar a obra em janeiro. E aí, quando fazia buraco, estava todo mundo dentro d'água. Né? Então, eu acho que até antes da pandemia, a gente ainda viveu muito isso. De buraco cheio com água. Você para uma obra. Nós já fizemos o planejamento, tivemos reuniões, né, sobre drenagem e tudo. Nós já fizemos o planejamento dos próximos 6 meses do começo do ano. Então a gente já está com todo o projeto pronto, da drenagem para a execução da fundação, sistema de rebaixamento, sistema de como é que vai ser a execução, posto de captação. Então a gente já planejou hoje o que vai acontecer em fevereiro do próximo ano. E se não chover, maravilha, né? Assim, tem as vantagens e as desvantagens. Economiza. Maravilha. Quantos andares vai ter o Ivens Monumental? O Ivens são 50 lajes, nós temos 3 subsolos, tem um térreo, tem mais 3 sobressolos, né? E 2 pavimentos de lazer e 40 pavimentos típicos, totalizando 50 lajes. São então, L ponto ainda com são 170 metros? 170 e... Vai ser o mais alto, né, de Fortaleza? 177,65, se não me engano. É o mais alto, né, de Fortaleza, está sendo construído. Bacana. 177. É o desafio. O Green Garden tem quantos metros? Tem 72. São 22 andares, tipo. Mais do que 2. Mais do que 2. Bacana. Então, acho que já tirei todas as minhas dúvidas. Acredito que o pessoal também já aprendeu bastante coisa. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês achem interessante a gente colocar aqui nesse episódio, tá levando pro pessoal, ou uma nova tecnologia, ou uma forma de vocês... Que eu já aprendi várias coisas, né? Não foca no problema, foca na solução. As startups que vocês estão trazendo para agregar na obra e ter esse acompanhamento, principalmente da alta direção, de saber o que é que de fato está acontecendo, de visualizar aquilo, de às vezes, não estou aqui, mas eu consigo visualizar a obra de onde eu estiver. Fala aí, André, que tu ia falar alguma coisa. É porque a gente falando de novas tecnologias, a gente esqueceu de uma, né? Que essa obra, o Ivens Monumental, é a nossa primeira obra que está sendo os projetos executados na plataforma BIM, né? A Safira, que é a nossa coordenadora de projetos, ela tem reuniões semanais com os projetistas e, assim, é a nossa primeira obra que vai vir realmente toda na plataforma BIM. Então, a nossa assertividade nessa obra tende a ser a melhor. Que a gente já tem, né, as apropriações de consumo e tudo, e junto com os projetos bem alinhados vai ser mais sucesso.
É uma premissa da Idibra, né? A gente não contrata mais nenhum projeto a não ser que a gente receba na plataforma. E aí vocês têm alguém para compatibilizar os projetos? Ou também é um terceiro que faz essa compatibilização? Hoje em dia é o terceiro, é a Val Engenharia, né? Que está fazendo esse serviço para a gente. Mas futuramente, quando a gente criar corpo, a gente pretende também fazer, como tem a Bárbara no planejamento, no orçamento, a gente tem um setor de compatibilização em projetos para poder alinhar esse dentro de casa. E aí ficar ainda mais rápido o processo de vocês, as mudanças e às vezes ver uma coisinha. Porque quando tem o terceiro, ele vai ver o problema ali, mas vai terminar o que ele está fazendo para entregar. E quando você está dentro da obra... Não é deixando de ter aval, não. Ela vai continuar. Só que ele vai só ganhar o dinheiro. O serviço braçal nós vamos fazer. Ele vai continuar na consultoria, auxiliando. No planejamento, no inclusive, a gente usa o ConstruFlow, né? Na obra do Ivens Monumental, que é justamente essa compatibilização de projetos. Maravilha. Que bacana, cara. O que eu tenho um recado para dar, assim, é que essa questão da sala técnica, obra e outros setores da empresa, né? Eu acho que quanto mais, quando você fez assim com a mão, quanto mais unidos tiverem num propósito, não o setor está desempenhando bem, mas a empresa está desempenhando bem para quem? Para o cliente e para os seus acionistas, né? Então é fundamental que tenha essa integração, com o objetivo maior de gerar retorno para os acionistas, superar as expectativas dos clientes. Se todo mundo tiver esse foco, ninguém vai estar preocupado em aparecer mais do que o outro, nada, né? Todo mundo com esse foco, vai estar todo mundo trabalhando no mesmo objetivo, no mesmo vetor. Maravilha. E entender que o problema não é de uma pessoa, o problema é de todo mundo, né? Então, quanto mais gente resolvendo aquilo, mais rápido, mais eficiente, e talvez aquilo nunca se repita, porque às vezes a gente faz uma mudança, e essa mudança para solucionar aquele problema ou aquela falha, ela ocasiona outras mudanças que podem ocasionar outros problemas em outros setores. Mas a gente só vai saber se o pessoal estiver perto participando. Muito bacana. É um lema da gente do Sinduscom Jovem que, se você quiser... A gente nunca descobriu de quem de fato é essa frase, porque a gente já viu de várias formas diferentes, com vários nomes diferentes, que se você quiser chegar mais rápido, você vai sozinho. Se você quiser chegar mais longe, você vai em equipe. É a essência do Sinduscom como um todo. O Sinduscom Jovem, ele também pegou essa essência de estar todo mundo junto em prol do mesmo objetivo, né? Então é todo mundo olhando ali para o mesmo lugar. E eu sempre falo que o recorde de 100 metros rasos, ele é um. De 400 metros, ele é outro. E o de 400 metros em reservamento, ele tá certo? Reservamento? Revezamento, obrigado. Então, o de 400 metros com revezamento, ele é mais rápido do que o de 400 metros com uma pessoa só. Não sei se vocês sabiam disso. Tanto na natação como no atletismo. Cada um dá seu esforço máximo. Exatamente. Então, quando tá todo mundo ali no mesmo objetivo, a gente tende a ter resultados melhores. Nesse caso, você chega mais rápido. Mas, normalmente, você vai bem mais longe com um desempenho muito melhor. Então, Cristiano, Bárbara e André, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi um episódio fantástico. Eu acredito que a gente está começando essa 4ª temporada com o pé direito, né? Nem sem muita superstição, mas assim, da melhor forma possível. Eu acredito que o pessoal que está ouvindo a gente aprendeu muita coisa. Eu aprendi muita coisa. E próxima semana a gente vai ter um episódio sobre, no caso, ainda sobre o setor de engenharia, porém no setor de obras. Então tudo que a gente falou aqui, a gente vai também comentar um pouco na próxima semana para trazer para vocês como é que de fato ali acontece, quais são os entraves que tem na obra, o que é que são os desafios que o setor ele encontra dentro de uma construtora. Cristiano, muitíssimo obrigado, meninas, também muito obrigado. Se vocês quiserem dar as considerações finais aí. Não, só agradecer mais uma vez o convite em nome da Idibra. Foi muito proveitoso aqui, espero que tenha contribuído com os telespectadores, né? E estamos aí à disposição, tanto para a visita das obras como para outras participações. Estamos à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Meninas, vocês quiserem dar tchau pro pessoal, acho que é válido. Temos duas mulheres na mesa para poder deixar assim uma coisa mais suave. Então... eu agradeço também a oportunidade, foi muito bom estar aqui, né? Aqui a gente está aqui para
passar um pouco da nossa experiência e aprender muito também, né? Vamos ver aí também a próxima etapa. Cada empresa tem um método, né, de construção, né? Então, assim, agradeço demais, foi muito bom. Maravilha. Obrigada também pelo convite, Rafael. E a gente também se coloca à disposição enquanto empresa, né, Idibra, aos telespectadores aí, de repente, quiser tirar alguma dúvida com a gente, com as ferramentas que a gente utiliza, a gente está disponível. Maravilha. Qual é o Instagram da Idibra? Idibra Participações. Idibra Participações. E aqui nós estamos em SG, né? 2 e 2, né? As mulheres. Exatamente. Cumprindo o papel. Não, as mulheres estão ganhando, porque tem a Mabel que está ali atrás da câmera, então temos 3 mulheres e 2 homens. Mas as mulheres, sem as mulheres o mundo não existe, assim como sem os homens o mundo não existe. A gente tem que se unir para ir onde a gente quiser chegar. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado até aqui o nosso primeiro episódio da 4ª temporada. Próxima semana, 7h07 da manhã, na terça-feira, a gente tem mais um episódio, o segundo episódio da 4ª temporada falando sobre obras. E não esqueçam que o vencedor do sorteio vai receber o contato da nossa equipe para estar recebendo o seu livro na sua casa. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, curte, comenta e compartilha com seus amigos, principalmente o pessoal de sala técnica que vocês conhecem, que próxima semana vai ter para o pessoal de obra também. Então, até a próxima terça com mais um Sim do Estoque. Valeu!